Boa noite a todos. Que a luz, que o amor do Mestre Jesus envolva a cada um de nós e que este amor alimente os nossos corações. E gostaria, antes de iniciarmos as reflexões sobre o Evangelho, que nós pudéssemos fazer um exercício de imaginação. Imaginemo-nos lá no salão do CAE, adentrando calmamente, procurando nos sentar numa daquelas cadeiras e tranquilizar as nossas mentes e os nossos corações. E com esse exercício ainda somos capazes de ouvir a música que nos era ofertada nos momentos que as preleções eram feitas de forma presencial. Acreditemos que todo o auxílio, todo o amparo ofertado a cada vez que adentrávamos aquela casa, hoje este amparo é transferido aos nossos lares ou aos ambientes dos quais estamos escolhendo para fazermos essas reflexões. Lembrando que para o amor, para a caridade, para os sentimentos nobres, não existe nem tempo nem espaço. Não existem barreiras, não existem paredes que possam segurar essa força maior. Então, aonde quer que estejamos, estamos sim recebendo essas dádivas de amor. E gostaríamos então pedirmos aos nossos anjos que pudessem nessa noite caminhar conosco, caminhar numa estrada da qual nos levará à presença de Deus. E com ritmo, com constância, vamos caminhando. Vamos observando que à nossa volta algumas experiências nos motivam a seguirmos adiante. Algumas outras vezes percebemos que encontramos alguns obstáculos, mas que com determinação, com foco, nós conseguimos ultrapassá-los e seguimos. Seguimos até chegarmos à presença da doce Mãe de Jesus, Maria de Nazaré. E essa Mãe, que ao nos ver sabe de cada uma das feridas que trazemos no coração. Ela nos envolve num manto azul, e esse manto azul vai cicatrizando, amenizando as nossas dores, alimentando a nossa esperança e a nossa fé. E Maria segue conosco até chegarmos à presença do Cristo. E nessa noite, com muito carinho, aproveitamos para nos ajoelhar perante a Ti, Senhor Jesus, e expressar os nossos agradecimentos pelo Teu Evangelho, pelo amor que Tu nutres por cada um de nós e pela Tua exemplificação. E Jesus, então, com o seu olhar carinhoso, nos envolve. E seguimos ao lado dele até podermos ter a condição de estarmos perante a Deus. E a Ti, Jesus, pedimos que nessa noite possamos agradecer ao Pai pela vida, agradecer à família, pedir que abençoe o nosso esforço desse autoconhecimento e por tudo que Ele nos oferece, queremos louvá-lo dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja sempre o Teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que saibamos perdoar aos nossos devedores. E não deixei-nos cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. E perante a Deus, perante a Jesus, perante a cúpula espiritual que tutela pelo CAE, e perante aos nossos mentores e guardiões, pedimos permissão para que possamos iniciar as reflexões sobre a lição do Evangelho. Que assim seja. E o tema que iremos abordar, ele encontra-se no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 107, com o título Vinda do Reino. Ela é extraída do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Lembrando que Lucas, um grego, supostamente médico, foi aquele que acompanhou Paulo nas suas excursões aos gentios, divulgando a boa nova do Cristo. Então, tanto no Atos dos Apóstolos como no Evangelho de Lucas, ele nos oferece, tem uma grande contribuição para que tivéssemos o conhecimento da passagem de Jesus nesse planeta. O trecho extraído é o seguinte: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Lembrando ainda que esse capítulo é quando Jesus adentra Jerusalém, na festa da Páscoa, no domingo de Ramos. Ele é recebido e exaltado por aquela multidão. E Zacarias, que vinha àquela região, uma por conta da festa, porque era um costume judeu, e outra que ele vinha para conhecer e dialogar com aquele rabi, que era Jesus. E ele tinha vários questionamentos a fazer a Jesus, principalmente essa vinda do reino, esse caminho do reino de Deus. Em algumas outras passagens, os evangelistas nos dizem, nas palavras de Jesus, que o reino de Deus não era desse mundo, que Jesus estava tentando nos mostrar um pouco do que era esse verdadeiro reino. Mas quando o diálogo estava seguindo, criando algum ritmo, a multidão se aproximou e o diálogo então foi interrompido. Zacarias acabou se afastando de Jesus por aquele tumulto e logo em seguida, poucas horas, questão de 1 ou 2 dias depois, ele reencontra Jesus, mas numa condição totalmente adversa, aonde então Jesus já estava no Calvário, carregando a sua cruz para a crucificação. E Zacarias ficou estarrecido, porque em tão pouco tempo aquele homem era exaltado, e logo em seguida, então, a opinião daquelas mesmas pessoas tinham mudado tanto que estavam conduzindo ao sacrifício. E os olhos de Jesus, isso diz Humberto de Campos, encontra-se com os olhos de Zacarias. E aí Jesus diz a Zacarias que aquele era o maior exemplo do reino de Deus, do caminho do reino de Deus. E aí nós vamos observar
todas as posturas, como foi os padecimentos e quais foram a forma que Jesus encarou todas aquelas situações. E o Espiritismo, através do conhecimento que vamos adquirindo, através das leituras, nós temos uma melhor condição de entender qual foi a mensagem que o Mestre quis nos ofertar. Mas nessa noite nós vamos ler a interpretação sobre esse trecho do Evangelho que Emmanuel quer nos trazer. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Mais uma vez, nós vamos voltar naquela época de Jesus para entendermos o que Emmanuel quis nos trazer nessa interpretação. Quando Jesus adentra com os seus discípulos a Jerusalém, a expectativa daquele povo que vivia pelo jugo dos romanos era a libertação da forma de se viver, né? Cobrança de impostos excessivos, doenças. Então, eles acreditavam que aquele seria o Messias nacional, onde poderia então livrar aquele povo judeu do jugo de Roma, como fez Moisés há anos antes de Jesus, né? Mas só que os próprios discípulos não interpretaram, não conseguiram entender qual era, alguns deles, a mensagem do Cristo. À vista de Judas, que acabou entregando Jesus. Então, tanto naquela época como hoje, nós observamos os enganos daqueles que se unem num grupo religioso, muitas vezes buscando no exterior a elevação ao reino de Deus. E que, na verdade, em nenhuma das religiões, tanto daquela época como na época atual, não importa
a bela edificação, não importa o que aquela casa ou aquela instituição pode oferecer. A caridade é necessária, sim, mas é uma fração do que se faz necessário para essa nossa busca ou o conquistar o reino de Deus, porque não é o exterior, e sim interiormente. Então é um trabalho de fórum íntimo, é uma construção e uma análise pessoal. Então nós precisamos deixarmos de estar muito voltados ao que acontece fora, o que brilha aos olhos, mas precisamos interiorizarmos para vermos o que brilha do coração. Então eu acredito que seja essa a mensagem de Emmanuel, que a gente siga assim, buscando essa ligação com Deus, né? Isso nos é ofertado através da religião que escolhemos para alcançarmos esse objetivo, mas principalmente refletirmos sobre o que esse Evangelho, o que aquelas passagens e essas passagens atuais estão querendo nos dizer. O que precisamos transformar dentro de nós para que sejamos dignos da vinda desse reino. E lembrando que a vinda desse reino é o reino de paz, é o reino de concórdia, é o reino de esperança. Então, se nós almejamos, somos nós que temos que auxiliar na construção desse reino. E isso vai exigir esforço, vai exigir paciência e dedicação, muita dedicação. Mas tenhamos a certeza que, como construtores dessa grande obra, nós temos um engenheiro, um arquiteto que está nos acompanhando. E a ele, então, é que temos que nos dirigir. Que possamos, assim, sermos perseverantes nessa busca desse reino de Deus. E com essa gratidão, vamos buscando alcançar e auxiliar nas necessidades muitos irmãos. A espiritualidade que nos acompanha estará colhendo de nós os nossos mais nobres sentimentos e através dessa nossa doação eles estarão então construindo pontes de amor, construindo pontes de saúde, de esperança, em forma de vibrações. E assim então vibramos respeitosamente pelo bem universal, pelo reino mineral, vegetal, animal e hominal. Vibramos por todo o globo do planeta Terra, por todos os países, por todos os povos. Vibramos pelos profissionais da área de saúde, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho para com eles. Vibramos por todos os necessitados do corpo, pelos necessitados da alma. Vibramos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Vibramos pelos nossos desafetos. Vibramos pelos nossos lares, esse santuário onde temos a oportunidade de reconstruir relações mais sadias, mais harmoniosas. E vibramos por nós mesmos, criaturas ainda que buscam a construção desse ser renovado, desse novo homem, um homem mais espiritualizado.
E assim, agradecidos por esta oportunidade, nos despedimos na certeza que muito em breve poderemos estar juntos. E pedimos que Jesus abençoe a cada um de vós, hoje e todo sempre. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja e nos auxilie sempre. Que assim seja.